Quero falar hoje o resultado de uma escolha sábia. Semana passada falamos declarar. No meio do caos, quando estava o caos, Deus ensina, estava tudo em caos. A guerra com os demônios, com os anjos que eram anjos e foram caídos, estava um caos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em princípio, Aleph Tav, Elohim, criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra tinha se precipitado no caos, foi um caos, entrou em treva, e aí Deus começou a declarar, haja luz, haja terra, haja, no poder da declaração, e esse poder ele transferiu para os seus filhos. Declare, não declare desgraça, não declare tristeza, não declare o que o diabo está dizendo, não cante a celebração do inferno, porque todo o reino se move aqui. Ontem nós tivemos uma reunião dura com os levitas, com os irmãos da multimídia, porque todo o coração do culto se move nesta parte de louvor, de adoração, de celebração. É onde tem o maior conflito, é onde nós viramos presas de Satanás, alvo. Não estou querendo dramatizar não. Quem mexe com multimídia, quem mexe com louvor e adoração, ele é o primeiro alvo de Satanás, porque esse grupo trabalha para levar o povo a fazer aquilo que ele fazia no céu e foi enviado do céu. Por isso, ser levita, trabalhar na multimídia, trabalhar com aquilo, tem que ser consagrado, tem que levar a sério, ou então dizer, por favor, me deixe de fora por um tempo. E ontem falamos muito sobre isso. Ainda vamos falar mais para o final da mensagem. Neemias 1, de 1 a 10. Por que vocês acham que é difícil cantar? Por que vocês acham que é difícil bater palmas? Porque nós somos prisioneiros de Roma. A igreja era livre até o ano 325. A igreja aprendeu na cultura judaica, porque foi com eles que Deus estabeleceu, de dançar. Uma das coisas que mais se faz em Israel é dançar. No calendário de Israel tem 77 dias feriados só para celebrar. E Deus, uma das coisas que Deus se agrada é ver o povo dançando, celebrando, dançando. E na palavra profética para Jerusalém, Deus fala, ainda Jerusalém, um dia você vai voltar a viver uma vida que os velhinhos, junto com os moços, com as moças e com as crianças, sairão dançando nas ruas de Jerusalém. Se Deus fala isso, como é que a gente fica travadão? A gente não consegue dar glória, a gente não consegue bater uma palma. Esse travar não é timidez, isso é demoníaco, é opressão. É coisa antiga que a gente traz, eu inclusive, todos nós, é uma herança. Nós somos afunilados em Roma. Até no começo era tudo livre. Quando Constantino disse que se converteu, e ali ele inventou que viu Cristo, ele fez uma consagração, a Mitra, do dia 25 de dezembro. O Deus Mitra. Tanto que as pessoas pensam que ele se converteu, mas ele passou a vida inteira de um lado da moeda, com o rosto dele, o outro lado, o Deus Mitra, de onde veio o Natal, como a gente conhece. E ali depois ele foi trazendo, cortando os judeus, cortando a nossa base judaica e colocando aquilo que era pagão, os cultos pagãos, aquela solenidade. Para começar, o povo não participava do culto. A igreja passou a ser imperial, tinha as cadeiras, a cadeira do príncipe, depois do bispo, sentava o colegiado, e a plebe, que era o povo simples, não participava. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia, ele traduziu, o nome dessa tradução de Jerônimo, no ano 400 mais ou menos, foi a Vulgata Latina. Ele trouxe em latim para o vulgo, para o povo, porque o povo não tinha acesso. Isso é do inferno. Se a pessoa só se converte ouvindo a palavra, como é que ela vai ouvir o que não entende e com o ministro falando de costa? Aliás, a Bíblia diz o que é falar de costa, basta ler Ezequiel 8. Os ministros, e Deus abençoando a nossa caravana. Agora eu quero chegar lá dentro e mostrar para aqueles que forem comigo, olha o que a Bíblia diz, veja aqui o que a Bíblia diz, olha para lá,
olha lá, isso aqui não é ilusão, olha isso. Aí eu quero apontar ponto por ponto, para ver como nós somos aprisionados e nós não conseguimos romper, porque é uma estrutura milenar. É interessante que Roberto Heidler fala uma palavra bonita no estudo, ele está citando alguém. Quem segurou Roma foi a igreja, porque a igreja era perseguida até o ano 300, a hora que o imperador fala agora é livre, então todo mundo gosta, pensa que é algo de Deus, e a igreja ficou sustentando Roma até a reforma protestante. 1000 anos de trevas, até que começa a restauração com a reforma, Lutero e outros homens que foram reformando por parte, que nenhuma reconstrução acontece da noite para o dia, tanto no físico como no espiritual. Então a pessoa entrega a vida a Jesus, ele não está pronto, ele entrega, é salvo, se ele se entregou de verdade é salvo, mas ele vai ter que renunciar, trauma de infância, trauma de filho, trauma de pai, trauma de casamento, trauma da escola, trauma de professores, trauma do trabalho, trauma, são feridas, e essas feridas que o diabo coloca em nós, é para nos impedir de fluir e de ver tudo que Deus tem reservado para cada um de nós. Nós temos tudo, Deus não mente, Efésios 3, 1:3, nós já fomos abençoados com tudo, mas nós não conseguimos acessar, porque não cai do céu automaticamente. Eu tenho que crer, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que escolher, a despeito de todos os problemas, para alcançar a bênção. Você entendeu? Pode aplaudir nosso Deus. Neemias 1, palavra de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos. Estou usando a NVI, viu? NVI, por favor. A nova versão ela é mais popular, é para evangelizar, NVI. Desculpe não ter avisado antes. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, aqui ele começa a confessar, é arrependimento por identificação, é você pedir perdão no lugar de outro, pedir perdão no lugar da tua família, pedir perdão no lugar do teu marido, pedir perdão no lugar da tua mulher, pedir perdão no lugar do teu filho. E por que eles não pedem? Porque eles não têm entendimento. Então, enquanto eles não têm entendimento, você que tem legalidade com aquela vida, com aquela situação, você entra no lugar, como Daniel orou, como outras orações, chama-se arrependimento por identificação. O que nós temos feito esses dias? Temos chorado pedindo perdão por Israel, pedindo perdão pelo governo, pedindo perdão por tudo aquilo que pecou, por toda essa situação. Não acontece nada, não existe reação sem uma ação, não existe efeito sem causa. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha, ele se coloca. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora, aquela palavra que eu uso muito. Deus fala assim: entra na minha presença, apresenta a tua razão. Todo mundo faz isso. Moisés fez isso, todos fazem isso. Agora ele vai fazer isso. Lembra-te do que disseste Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome.
Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este servo, ele, seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Bom, Neemias, ele era um privilegiado, ele era copeiro. Mas pastor, copeiro é um garçom? É alguém que serve bebidas? Sim. Naquele contexto, naquela época, era uma das pessoas mais importantes dos reinos, porque experimentava antes do rei beber, ele experimentava, provava. Então era alguém de extrema confiança. E ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Com toda certeza, por todo o contexto, vocês estão estudando semanalmente, ele tinha um alto salário, morava num bom lugar, ou seja, no palácio, a sua família tinha privilégios, ele estava numa situação muito boa. Ele não estava em Jerusalém. O que acontece? Qual é o pano de fundo desta oração? Jerusalém, Judá, que era o Israel da época, foi levado para o cativeiro por 70 anos, ficou 70 anos sofrendo, e Deus um dia levantou um rei, chamado Ciro, solta o meu povo, devolve tudo. É assim que Deus faz. Então o povo pegou de volta, já com Neemias, com Esdras, com Zorobabel, trouxeram a riqueza que Nabucodonosor tinha levado. Só que quando chegaram na cidade, a cidade estava em ruínas. Um grupo voltou, foi fazer a sua casa, esqueceu, nós já pregamos sobre isso, Ageu, cada um chegou, foi reconstruir e largou o templo. E esse homem está lá com o rei. E ele chega o irmão dele, Hananias, uma leva, e ele fala: como é que está Jerusalém? Destruída, os muros derrubados, acabaram no fogo. E ele toma uma decisão de fazer alguma coisa. Isso é uma escolha. Ele poderia, como nós, dizer: Deus, eu não tenho culpa, eu não estou lá, não estou lá, eu faço a minha parte. Quando Deus coloca na nossa vida algo, Ele espera uma decisão de cada um de nós. Antes da obediência vem a decisão. Eu decido largar este vício. Eu escolho ter uma vida santa que agrade o meu Deus. Por isso eu decido mudar de emprego, porque eu estou trabalhando com algo que prejudica as pessoas, drogas, bebida, fumo, outra coisa a mais. Eu decido deixar o meu conforto e servir a Deus em tal lugar. Todos nós, não é o pastor, todos nós temos que fazer a escolha. Presta bastante atenção que a palavra hoje é o resultado de uma escolha. Quando Deus tocou no meu coração para o pastorado, falei: meu Deus, é muito difícil. E eu tinha argumentos humanos de sobra, com os filhos para criar, uma crise grande no país, e eu tenho que me dedicar, podendo estudar para outras coisas, estudar teologia, fazer tudo isso para ser pastor. E eu escolhi esse caminho, eu decidi, e daí em diante não foi fácil. Que beleza, todo mundo reconheceu. Não, o que me segurou, e até o dia de hoje, foi a escolha que eu fiz, a decisão. Hoje eu vejo o resultado, mas nos primeiros momentos não. E este homem, ele era copeiro, e ele demonstrou, ele não podia chegar para o rei. Lembra da Esther? Mordecai falou: você não vai escapar não, vai falar com o rei. Ela: não posso, se eu chegar na frente do rei e ele não levantar o cetro, eu sou decapitada, mas você não vai escapar, então jejua, porque eu vou lá. Hadassa, Esther,
E ela foi. E ela foi se aproximando. E Assuero, pode falar, o que é que você quer? Marca um almoço e traz um homem chamado Ramã. Então, esse aqui é um copeiro. Não é como hoje, que às vezes o patrão bate no ombro da... Não, existem as posições. E ele escolheu colocar a cabeça a prêmio, o emprego a prêmio, a família a prêmio, para fazer algo de bom, para reconstruir, para restaurar o que estava assolado. Nós não podemos esquecer que o nosso chamado é o chamado que Jesus nos diz em Lucas 4, 18 e 19. Eu vim para soltar os presos, eu vim para soltar os cativos, eu vim para abrir os olhos aos cegos, falando de coisas espirituais, para restaurar o que outrora foi assolado. Nós não estamos restaurando a cidade de Valinhos, tapando buraco ou levantando poste. Não, restaurar é restaurar vidas. Todas as vidas vêm de violência, todos nós somos frutos de violência, todos nós somos herdeiros de abuso, todos nós somos herdeiros de espírito de pobreza, todos nós somos herdeiros de espírito de violência, de maldade, porque é geracional. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, sim, muda tudo, meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, mas eu vou passar por uma restauração, eu preciso ser restaurado, eu tenho que ter cura, por isso que cada culto, cada reunião, a função é restaurar, confrontar com o pecado, renunciar e avançar, confrontar, renunciar e avançar. Aleluia. Mas como é que ele vai fazer? Ele fez uma arma que nem sempre dá certo, ele ficou de cara feia, não podia nem ficar de cara feia diante do rei. A Bíblia diz que, capítulo 2, no mês de Nisan, já depois de tempo que ele ficou orando, jejuando, do 20º ano, o rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, não pode. Por isso o rei me perguntou, por que o teu rosto está tão triste, se você não está doente? Essa tristeza é do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste? Aí ele conta, e o rei pergunta, verso 4, o que você gostaria de pedir? O que você quer? O empregado, o que você quer? Eu quero uma licença de não sei quantos meses, eu não sei, a Bíblia não diz quanto tempo. E a mulher do rei do lado, e o rei, pode fazer. E ele orou, então eu orei ao Deus para poder fazer essa resposta, verso 4, e o rei concordou. Verso 11, ele vai para Jerusalém, e aqui agora onde eu vou começar a trabalhar, como a gente tem falado aqui, dominicalmente, nas redes, nas reuniões. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, apesar de tudo que estava ruim, ele chegou em Jerusalém e aguardou 3 dias. Tudo na Bíblia é 3, ou são 3, porque o universo, a criação, as formações de tudo tem a ver com a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a água, toda a nossa vida, espírito, alma e corpo, tudo é 3, 3 dias para a ressurreição, 3 dias Jesus debaixo da terra, 3, ele ficou 3 dias, e diz a palavra, saí de noite com algum dos meus amigos, eu não contei nada a ninguém, eu não havia contado a ninguém o que o Deus colocou no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Primeira chave, não conte para ninguém o que Deus colocou de projeto no teu coração. Vou imitar alguém, faça assim, porque na hora que nós declaramos o que Deus tem para nós, o inferno se levanta porque descobre, porque Deus coloca no coração, e o diabo não está no coração, e ele usa pessoas ao nosso redor, parentes, são os primeiros. Jesus disse que os teus inimigos são da tua própria casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, sempre,
Toda família que se converte, a pessoa se converte, a família massacra. Depois se converte também, a maioria, um ou outro. Mas a primeira oposição é dentro de casa. Jesus fala, vocês pensam que eu vim aqui? Vou dividir, eu vou ter que dividir. Vai ser pai contra filho, filho contra pai, nora. Está colocado na palavra de Deus sobre isso. Os irmãos de Jesus, você é o Messias, quer aparecer? Vai lá para a festa, vai lá para a festa. E a Bíblia diz, porque nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Vai anunciar teu ministério lá na festa dos tabernáculos. Jesus disse, não é a hora de vocês é agora. Ou seja, vocês cuidam da vida de vocês, senão vocês vão para o inferno. Eu sei o que vou fazer. Sempre, quando Deus coloca algo, se nós não temos estrutura, se nós não estivermos muito seguros em Deus. O que vocês acham que eu ouvi da minha família? Com os filhos pequenos, que ia deixar o emprego, que eu ia ser pastor. Você ficou doido? E isso continuou. Só mudou a intensidade porque a maioria se converteu. Muitas pessoas, elas falam na cabeça delas, não por maldade, algumas é por inveja, que não quer ver o teu bem. Não acredita que Deus falou com você. E nem olha que Deus está falando com ela também. Outras é com uma boa intenção, querendo talvez poupar. Eu quero ser missionária na Índia. Pelo amor de Deus, minha filha. Nós só seremos completos e perfeitos no centro da vontade de Deus. A minha vida plena, a minha felicidade completa da minha família é quando eu estou no centro da vontade de Deus. Então nós precisamos entender que eu tenho que tomar uma decisão. A decisão que eu tomar tem consequência lá na frente. Estava ouvindo, já falei aqui várias vezes, aquela senhora, uma senhora de idade, já experimentada ali, lá em Dallas, ela falando sobre como Deus fala. Há momentos, eu achei bonito, ela fala, há momentos que tem pontos cegos. Quem já não levou susto com ponto cego no carro? Nossa, eu já levei um monte. Aliás, o que eu mais oro a Deus, Deus me ajuda na hora do ponto cego. Porque eu não sei se é ponto cego ou se eu não vejo direito, mas de vez em quando vai ficar a susto. É o ponto cego, você olha e não vê. Motocicleta, você não vê nada, que a bicicleta você estava quase para entrar. São os pontos cegos. Existem pontos cegos na vida espiritual. O que é um ponto cego? Nós estamos numa sequência, reunindo direto, adorando, louvando. Nós não temos ponto cego, nós estamos tranquilos, nós estamos juntos, nós estamos nos protegendo. Igreja para autoproteção. Igreja para autoproteção, a congregação se protege. Essa é a finalidade da igreja, celebrar, se proteger e lançar. Mas tem hora que a gente pega, falta um culto, falta outro, e daqui a pouco tem uma situação, é uma coisa que acontece, daqui a pouco você está num ponto cego, naquela hora Deus vai estar falando com você, e você não vai ouvir. Não foi a palavra daquela senhora, Humberto? Um momento, uma voz, uma decisão, e naquela tua decisão você pode liquidar o teu destino lá na frente. Essa é a coisa mais perigosa que tem. Muitas vezes nós pensamos que a voz de Deus, ontem eu disse à minha esposa, nem tudo que parece bênção é bênção. Às vezes um monte de coisa boa que acontece nos tira do propósito de Deus, ou seja, a gente não vai morrer, mas saiu do propósito de Deus, está morto. Quando Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, por que essa ordem? Roubar, matar e destruir. Por que não roubar, destruir e matar? Não, o diabo não pode matar a pessoa. Ele rouba o teu destino profético. A hora que ele rouba o teu dom, a hora que ele rouba o teu ministério, você está morto. Você vai estar destruído, você vai viver, vai trabalhar, vai comer, vai tentar se divertir, mas você está morto, porque você saiu do propósito de Deus. Então quando você vai tomar uma decisão, e se você souber que Deus está falando com você, você não pode olhar para nada, você não pode olhar para a circunstância, você não pode olhar para a moeda, você não pode olhar se está bom, se está ruim, se o lugar é bom ou não. Se Deus falar, vai, e vai conhecer o teu destino. Por quê? Por causa do resultado. Ali está o pastor Samuel.
casado, Carolzinha, tem um bebê aí que foi comprado a prazo, para pagar em 9 meses. Já deve, quantas prestações já foram, Carol? 4? 3? Tem 6 ainda? 4. Ela que tem o carnê, você não tem. Você fez a conta e caiu fora. Então, tem o Caleb, tem a Olívia, tem lá Davi, tem Radassa, tem Mateus, tem Sara, tem Francisco, Anelisa. Tem mais? Meu Deus do céu, vocês querem? Já falei. Isso são resultados. A minha vida já não importa. Ela tem uma importância até eu cumprir o meu ministério, como diz Paulo. Não tenho a minha vida como preciosa a mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e faça aquilo que foi mandado fazer, cumprir o ministério do Senhor Jesus, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu posso viver 100 anos, fora do propósito, era melhor ter morrido antes. Então eu tenho que entender que uma decisão muda o resultado lá na frente. Pode não mudar aqui. Na hora não se percebe. Aliás, quando você sai da vontade de Deus, no primeiro momento você não percebe. Talvez um mês você não percebe. Depois de uns 6 meses, você começa a sentir aquela vozinha lá dentro, aquela vozinha que aquela senhora falou. Aquela vozinha, tem algo errado, tem algo fora de lugar. Mesmo fazendo um trabalho. Eu abri uma igreja em Campinas, achei que era, tinha algumas pessoas, você tem que ir, você aposta, tem que abrir, aquele monte de vozes, não esperei o suficiente, eu abri uma igreja, e abri, tinha dinheiro, foi linda, na Barão de Itapura, mas começou a dar aquela sensação, o Vinícius era bebê, me lembro disso, Vinícius, quando o Gélio chegava lá com o Vinícius, falei, aleluia, que o Vinícius chorava, mas chorava, gritava, e hoje é um menino, cadê o Vinícius, está aí? Hoje é tão manso, e Deus falou, eu não mandei você fazer isso. Eu falei, Deus, num dia de Santa Ceia, o que eu faço, meu Deus? Se tiver coragem de se arrepender, eu vou te honrar. Mas eu não podia esperar para depois. A igreja estava reunida, cantando, vibrando, e os diáconos comigo na sala de cima, com os cálices, eu falei, queridos, acabou. Acabou o quê, pastor? Essa igreja. Pastor, o senhor está querendo que já tem gente já de montão? Só começou agora, eu falei, queridos, nem vou explicar, e vocês não são obrigados a me seguir, desçam, dê a ceia e acabou. 6 meses. Chororô, vendi o que deu para vender. Não sei quantos meses depois, cheguei aqui na igreja, pedi perdão ali, errei. Pensei que era de Deus, abri uma igreja, não é culpa de ninguém, eu que bato o martelo, não é porque os profetas falaram, eu me empolguei, estava empolgado, errei, se aqui, 6, 7 meses depois, compramos esse prédio. Não é porque é de Deus que é para você fazer. Não é porque é de Deus que você tem que estar lá. Tem um monte é até perigoso dizer isso, tem um monte de lugar de Deus. Tem muita gente de Deus que eu quero estar longe. Eu quero me esconder. Me inclua fora disso. Porque há tanta contaminação, mas tanta contaminação, que você tem que saber como fazer a escolha certa. Porque a escolha certa vai mudar o teu destino. Escolher é obedecer. Escolher é confiar no resultado, ainda que demore. Aliás, pode até não vir em vida. Quando Paulo fala aos Gálatas, faça o bem, contribua, faça o bem, que você vai receber se não morrer. Ou seja, na tua vida, você vai receber se você não desfalecer. Ou seja, talvez você não receba, teus filhos vão receber, teus netos vão receber. Às vezes nós conversamos bastante, né? E às vezes eu vejo a situação que é irregular, e a pastora Márcia me orienta, olha, faça, ajude, porque você não sabe lá na frente os teus netos, não é nem retorno para mim.
é porque muitas coisas que eu estou fazendo dentro da economia divina, talvez eu nem veja, talvez nem meus filhos vejam, mas os netos, porque Deus é geracional. Deus, quando olha para o Nicolau, Ele não está pensando em Nicolau, Ele está pensando em toda a nossa geração, está pensando toda a geração. Então tudo que eu mexo move a eternidade, as minhas ações, as minhas decisões move a eternidade, move o sobrenatural. Por isso, se eu declaro palavras de poder, mexe no sobrenatural, ainda que eu não veja, mas está mexendo. Se eu falo palavras negativas, eu atraio demônios, eu mexo no sobrenatural. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, a que Deus eu estou servindo. Se eu me apego ao dinheiro, eu estou servindo a Mamon, eu estou servindo o bezerro de ouro. Se eu me apego à idolatria, adorando pessoas, eu estou na idolatria. Às vezes nós temos um destino e um profeta acaba com a nossa vida. A Bíblia diz, eu não vou ler o texto porque é longo, 1 Reis 12, de 1 a 11, 1 Reis 13, 15 a 26, primeiro livro dos reis, para quem vai ler em casa, eu sei que tem um grupo que faz isso. O rei, Deus pegou um profeta jovem, falou, você vai falar a Jeroboão que ele vai sofrer, aquele altar vai cair, porque estão adorando prostituição, e faça um sinal. E ele chegou, ele falou, e Deus disse, você entra, não coma nem beba água ali, volta. E ele pegou, falou, e o rei falou assim, estendeu a mão ficou dura. Ore por mim, ore por mim. Aí na hora que a mão ficou dura, que esse profeta jovem falou, o altar rompeu e caíram as cinzas. Esse era o sinal que mais adiante Deus iria fazer isso. E aquele profeta voltou. Aí a Bíblia diz que um profeta idoso soube daquilo, procurou o rapaz. Esse acho que eu preciso ler, até porque a Bíblia fala bem pesada. Esse profeta idoso procurou aquele profeta e disse, vem comer na minha casa. Vou ler, 13, do verso 15. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Então Deus falou, você não precisa entender. Deus falou, faz como está o script de Deus. Você vai por um caminho, fala, volta por outro caminho, não coma nem beba. Por quê? Não sei, eu não preciso saber, eu tenho que obedecer. Aí veio um profeta, não era qualquer pessoa, porque às vezes tem pessoas na igreja que já tem a palavra de Deus, e corre atrás de profeta, fica desesperado, você tem uma palavra para mim? Você tem uma palavra para mim? E pega profecias misturadas, que às vezes até são de Deus, mas é para outra pessoa, para outro contexto, mas a pessoa não se conforma, ou às vezes ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Aí, diz a Bíblia, o profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, olha o que o profeta disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar você para a sua casa e coma e beba água. Mas a Bíblia diz, mas ele estava mentindo. Mas ele estava mentindo. Olha, o mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Aquele profeta velho já estava servindo Satanás. Ele mentiu, queria novidade. O que Deus falou? O infeliz foi. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na sua casa. Enquanto ainda estávamos sentados à mesa, a palavra do Senhor veio através do profeta idoso. Olha, você desafiou a palavra de Deus, você vai morrer. E aí você lê o texto, rapaz, vai sair, o profeta bota, né, como é que fez com o jumento? Ele preparou a montaria, um leão pega aquele profeta e mata no caminho. A pessoa tinha só que fazer uma coisa, tinha que ir, dar a palavra, voltar e acabou.
mas ele escolheu ouvir o profeta mais do que Deus. Às vezes nós perdemos o que Deus tem para a nossa vida porque vê alguém prosperar seguindo um caminho e a gente quer seguir aquele mesmo caminho que não é o nosso, é para aquela pessoa. Às vezes eu perco a bênção porque eu quero imitar outra igreja, aquela igreja está fazendo isso, eles fizeram um monte de coisa, eu vou fazer também para trazer gente. Não, a Bíblia diz que é o Espírito que traz. A hora que a igreja está preparada, o Espírito vai trazer, e aliás vai trazer a quantidade que Deus quer. Não é encher a igreja que é a vontade de Deus, não é uma multidão. Deus é que sabe. O que eu tenho é que escolher seguir a palavra, seguir o padrão. Cada vez que sai o nosso grupo para ir para um seminário, eu oriento. Vá, pega o melhor, mas não vá chegar falando aqui, antes que a gente possa, antes que alguém possa, como diz a pastora Márcia, já é uma igreja madura, mas no começo era assim, a gente tinha pavor de mandar os jovens, o pessoal para congresso, que a igreja estava no ritmo, aí as pessoas traziam novidades. Ah, mas assim, lá está assim, aquela igreja fazendo isso, deu isso. Sim, tem coisas que você vai trazer para o teu ambiente, para a tua visão e acrescenta, mas tem coisa que não é para a gente, tem coisa que é para outro lugar. Por isso que nós precisamos ter maturidade de saber fazer a escolha. Outro texto que eu acho interessante também, é o 1 Reis 12, de 1 a 11, não vou ler, mas é Roboão, filho de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, diz a Bíblia, e Salomão morre, e coloca o seu filho, Roboão, e esse homem, Salomão, para manter o reino abundante, ele botou taxas pesadíssimas para o povo, mas ele era demais. Salomão era querido, porque ele era sábio, ele escreveu muito, ele teve aquela experiência com Deus, então ele era admirado até por outras nações. A Bíblia fala o caso da rainha de Sabá, que vai lá, nossa, você é mais do que falava, nossa, a tua sabedoria, esse teu povo, porque era muito luxo, muita despesa, e a Bíblia relata o que o povo tinha que trazer cada mês. Lá em Israel a gente vai lá nos silos de Salomão, é gostoso de ver, onde guardava os mantimentos, para suprir o palácio por um ano. Quando ele morre, vem o filho, Roboão, e ele vai consultar os idosos, os conselheiros que foram conselheiros do seu pai, e aqueles conselheiros falaram: você ama o povo, ajuda o povo, se envolva com o povo, e esse povo vai dar o coração para você. Mas a Bíblia diz, ele recusou, ou seja, ele decidiu, ele não quis aquilo. Ele não colocou os conselheiros jovens que estudaram com ele. Ele já de antemão, eu não quero ouvir isso. Então tem pessoas que buscam o que quer ouvir, ela não quer a verdade. Aí ele consultou os jovens, a turminha dele, só que a turminha dele já sabia como ele pensava, falou: não, fala para eles que eles levaram chicotada com ponta de couro, mas nós vamos dar chicotada com ponta de ferro, como a Bíblia diz, escorpião é ponta de ferro. Fala que o dedo mindinho teu é mais grosso que o lombo do teu pai. E quando ele fez isso, o reino foi dividido, e está dividido até o dia de hoje. Uma escolha e um destino. As nossas escolhas precisam ser de Deus, e nós temos que saber como caminhar. Agora, aproveitando o gancho da pastora Márcia, que ela não conseguiu completar domingo, eu completo agora. O perigo dos falsos amigos, dos vizinhos. Marcos 5. Estou dando crédito, porque se eu não der o crédito, bom, primeiro tem que dar o crédito. Senão depois ela fala, você pegou minha mensagem. Bom, Marcos 5, de 21 a 34, Jairo. Isso aí, Marcos 5, de 21 a 34. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, agora quero terminar com isso, porque essa realmente é o segredo. Nós que temos parentes, amigos, e não podemos esquecer os parentes nem amigos, não, nós temos só que cuidar daquilo que está dentro do nosso coração.
Jesus, voltando de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, um homem importante, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Verso 24, Jesus foi com ele. Só que quando Jesus vai indo, chega uma mulher, estava com hemorragia, toca em Jesus, tem todo aquele episódio, Jesus cura, mas ele vai seguir para a casa de Jairo. Então eu vou deixar a mulher agora de lado e vou voltar aqui para Jairo. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. As pessoas vieram de onde? Ninguém escutou o que eu tinha dito. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. As pessoas chegaram de onde? Quem soprou? O dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram: não precisa mais incomodar o mestre. Só nessa palavra, foi o que até aqui chegou a pastora Márcia semana passada. As pessoas estão vendo Jesus operar milagres. As pessoas estão vendo que onde ele passa faz milagres, ressuscita mortos, abre os olhos de cegos. E eles são da intimidade de Jairo, que é um homem importantíssimo, é dirigente da sinagoga. A criança está doente. Eles chegam num contexto de milagre. O milagre está, uma mulher, ela é curada, é um milagre. Jesus prometendo: eu vou até lá, eu vou com você. Não incomoda o mestre, você está ocupado, a sua filha já morreu. Não fazendo caso do que eles disseram, porque Jesus não trabalha com declaração furada, com declaração de derrota, com declaração de medo. Jesus ignorou, disse ao dirigente: não tenha medo, tão somente creia. Nós cantamos aqui, repetiu o hino: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em milagre, eu creio. Mas nós temos que cantar para nós, eu creio, porque a gente canta, mas duvida. A gente declara, mas não assume. Esse é o problema. E aqui no caso, Jairo, a Bíblia não diz que ele falou nada, ele estava do lado de Jesus. Se ele escuta os parentes, ele mesmo seria derrotado, mas não. Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Pronto, não quero ninguém perto, só os três. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, a coisa não terminou não. Jesus viu um alvoroço de gente chorando e lamentando em voz alta. Olha, o povo estava chorando. Lembra que eu falei domingo passado da carpideira? O povo ganhava dinheiro para chorar em enterro. Tinha naquela época carpideiras, pessoas que recebiam dinheiro para ficar no enterro. Chorando. Tudo hipócrita, meu Deus do céu. Chorando e lamentando em alta voz: ó Senhor, provavelmente, por que o Senhor levou essa menina? Por que levou ela? Era uma bênção. Então entrou Jesus e disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aquelas pessoas que estavam chorando, espera aí, Regorão, que eu vou falar o que você quer ouvir já. E vou falar na nova versão com acento na letra A. Eu sei que está pulando, mas vai devagar. Mas todos começaram a rir de Jesus. Estavam chorando, lamentando. Jesus, o que faz milagre, foi buscado por causa do milagre. Aceita aí, sabe que ele vai fazer. Ele fala: não, ela só está dormindo. Na estupidez, é assim que nós somos cercados. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Nunca fique perto de incrédulo, nunca bata papo com o incrédulo, nunca deixe o incrédulo tocar na tua vida, porque você pode perder o milagre. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e disse: Talita cumi. Algumas Bíblias está Talita cumi. Aqui na NVI está Talita cumi, eu troquei de Bíblia, senão a outra era Talita cumi. Menina, ordeno, levante-se.
Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar e os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém e desse alguma coisa para a menina comer. Terminando, nós temos que tomar decisões e obedecer o que nós falamos. Na nossa decisão, ainda que seja com boa vontade, um pai, uma mãe, parentes vão te criticar. O que te vai sustentar é a tua convicção. Aqueles que te criticaram, grande parte, depois que eles viram o que Deus fez na tua vida, até vão converter-se. Se não todos, grande parte. Mas você tem que sustentar uma decisão. Você tem que tomar a decisão, não voltar atrás. Amém. Nem que demore 45 anos. Amém. Josué e Caleb, é a conclusão. Deus falou, vai entrar na terra. O povo vai ter gigante, vai entrar, mas tem gigante, eles vão comer nossos filhinhos. E Josué e Caleb, não, a gente vai comer eles como se come pão. Não queriam matar Josué e Caleb. Deus falou, toda essa geração vai morrer, menos Josué e Caleb, porque perseveraram em confiar em mim. Aleluia. Números 32, 10 a 12. Ou seja, tinha gigante, tinha dificuldade, tinha, não via nada no primeiro ano, no segundo ano, no quinto ano, no 10º ano, no 45º ano, eles entraram. Caleb tinha 85 anos, alegre da vida. Ô Josué, dá meu terreno aqui, porque Moisés falou que aqui Hebron é para mim. Hebron é para mim, então eu quero. Você tem que tomar a decisão e seguir até o fim, nunca recuar, sabendo que a tua decisão vai refletir resultado na eternidade, no presente e na eternidade. Coloque-se em pé. Pastora Márcia, venha nos ajudar, que nós vamos ter ainda uma parte antes de encerrar o culto. Vamos orar. Nós estamos ministrando uma série de mensagens no tocante à restauração da nossa vida, da vida da nossa igreja. Com todo mundo que eu passo, colegas pastores, mas todos, houve um período muito difícil que nós passamos, um período que todo mundo está tentando se reconstruir, está tentando retomar. Alguns ouvem Deus e Deus opera. Outros, como não está escutando nada, vão inventando coisa, vai inventando, mas todo mundo quer sobreviver. Mas nós temos tido a graça de Deus estar falando conosco a cada reunião, a cada momento. Mas se nós não respondermos, nós vamos ficar de fora. Não é porque Deus falou que nós vamos obter. Eu vou ter que acessar e eu vou ter que ter o coração correto e avançar. Antes de chamar as crianças, vamos fechar nossos olhos. Eleve seu coração, sua mente ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Criador. E você saiu de dentro de Deus. Ah, mas não foi do ventre da minha mãe? Já havia um propósito e um projeto na sua vida. E foi antes da fundação do mundo, quando você ainda estava em Deus. E tudo que Ele quer é que você volte a Ele. Mas há um propósito aqui na terra. Então, Ele quer o seu coração, na dependência total dEle. Feche seus olhos para você se desligar. Quando a gente fecha os olhos, quando a gente ora, simplesmente é para a gente elevar nossos pensamentos, tudo que há em nós, para Ele. E tudo que precisamos é a presença do Senhor. É o mover do seu Espírito em nós, através de nós, movendo tudo que está ao nosso redor, para que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu.
E nós oramos a um Deus que está vivo. Está sentado no seu trono e à sua destra nós temos um advogado que é Jesus Cristo de Nazaré. E intercedendo por nós aqui tem o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos como orar. Nessa hora eu peço, Pai, a concordância do Teu doce Santo Espírito aqui conosco. Pai, nós elevamos nossos pensamentos, nossa alma a Ti, as nossas mãos, para dizer que queremos ser só Seus. Queremos só a Ti. E queremos estar embaixo da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra diz que se nós quisermos e obedecermos, vamos desfrutar o melhor dessa terra. E Tu nos criaste para a Tua adoração, Senhor. Então, Senhor, entregamos nossas dores. Amém. Amém. Nossas mágoas, ressentimentos. Aleluia. Tudo que fizeram. Que temos consciência que está no nosso inconsciente. Que não, muitas vezes reagimos a coisas que nem entendemos o porquê. Mas é porque carregamos, Pai, essa genética espiritual, essa genética familiar, essa genética emocional, mas queremos entregar nas Tuas mãos. Consagramos hoje só, Pai, tudo nas Tuas mãos. A nossa vontade, o nosso desejo, tudo. Entregamos nossos sonhos, nossos projetos, os planos. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. Porque sabemos, Pai, que Teus planos são perfeitos. O homem faz planos, mas o que prevalece é a Tua vontade. E queremos a Tua vontade, Senhor. Amém. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E coopera para todos aqueles que Te amam. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Apaga aquilo que a gente carregou até hoje, Amém. Senhor. Aquilo que não Te agrada, aquilo que não veio de Ti para nós. Vozes estranhas, Senhor. Amém. Que banharam o nosso coração com palavras que não eram Tuas, Senhor. Amém, Deus. Nos dá o discernimento, Senhor. Amém, dá discernimento. Senhor, meu Pai, nos dá o temor a Ti. Ativa em nós, Pai, aquilo que está escrito em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor, o temor ao Senhor. O Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento. Amém. O Espírito de poder, o Espírito de conselho. O Espírito de autoridade, Senhor, no Teu pleno conhecimento, abrindo os olhos do nosso coração. Senhor, para nos movermos neste tempo. Amém. Prosseguindo para o alvo que é o Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, para a expansão do Teu reino aqui na terra. Senhor, meu Pai, para cumprir o destino que Tu tens para cada um de nós. Amém. E que haja alegria no nosso coração. Amém. Alegria, Aleluia. Senhor. Aleluia. Derrama essa unção de alegria Aleluia. sobre as nossas vidas, Glória. Pai. Pai, muito obrigada. Porque sabemos que servimos a um Deus que faz infinitamente Amém. mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que opera em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas. Aleluia. Porque você vai começar um novo tempo na sua vida. Quando você coloca nas mãos do Senhor, Aleluia. Deus tira os obstáculos, Deus move os céus e traz a existência ao desejo e o sonho que você tem no seu coração. Hoje está marcado no céu, selado na terra e no céu, em nome de Jesus. Amém?